O que José nos ensina sobre ser prósperos? Seja bem-vindo ao canal Cristão Próspero. Eu me chamo Marlon, para você que não me conhece. Eu ensino cristãos a sair das dívidas e prosperar à luz da Bíblia neste canal. Então fica aqui se você quer aprender a prosperar. E hoje a gente vai usar a história de José, José do Egito. Sim, aquele José da Bíblia, aquele que foi vendido pelos irmãos como escravo. O que nós podemos aprender? O nosso foco aqui é na questão financeira. O que nós podemos aprender com José sobre a nossa vida financeira? É isso que nós vamos ver hoje. Primeiro tem todo aquele contexto de José, né? O que aconteceu? José, ele foi um menino vendido pelos irmãos. E o que acontece? Antes dele ser vendido, o pai dele, ele era o preferido do pai e tudo mais, os irmãos tinham inveja, vocês conhecem a história, né? Só que começa a virar a chave de José e começam a se realizar os sonhos dele, porque Deus tinha mostrado através de um sonho que o sonho dele seria, ou melhor, realizado, um dia seria realizado, que todos iam se prostrar diante dele, ele ia ser um rei muito grande. Então o que acontece? José começa a mudar de vida quando ele interpreta o sonho de Faraó. Então, nesse contexto aqui, antes só tinham acontecido desgraças, e mesmo assim José foi uma pessoa íntegra, não se relacionou com a mulher de Faraó, Potifar. E aí, quando ele começa a interpretar os sonhos, eu quero falar especificamente desses sonhos para a gente já introduzir a questão financeira, porque vocês provavelmente conhecem essa história. No sonho, eu lembro que Faraó, ele tinha visto nesse sonho 7 vacas gordas, depois 7 vacas magras. E mais depois ainda ele viu 7 espigas boas e 7 espigas secas. E ele ficou desesperado, quem que vai me interpretar esse sonho, quem que vai interpretar para mim? Ninguém sabia interpretar, ninguém fazia ideia o que podia ser. Aí o que acontece? Chamaram Daniel. Aliás, chamaram José. Chamaram José. E o que aconteceu? Tem um versículo aqui, ó, Gênesis 41, do 25 ao 27, é isso que fala a Bíblia, é exatamente isso aqui, ó. Disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. Veja, ele estava falando assim, ó, existem duas coisas que Deus mostrou, mas essas duas coisas significam a mesma coisa, é um só. O que as 7 vacas formosas significam, né, são 7 anos. E as 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas feias à vista e as magras que subiam depois delas são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas no vento oriental também são 7 anos de fome. Olha que interessante. Deus mostra para Faraó nesse sonho, e interpretado por José, que eles teriam na terra do Egito ali agora 7 anos para frente, a partir dali, com muita abundância. Olha que interessante. Que maravilhoso, 7 anos de muita abundância. E o que aconteceu? Não era só o Egito, eram outras nações também. Várias nações começaram a ter toda aquele abundância, começou a ter muito mais produção, começou a ter muito mais alimento. Só que Deus mostrou depois para Faraó que iam ter mais 7 anos de escassez, de fome. Então, depois desses 7 anos que aconteceram com muita abundância, ia vir o tempo da fome, o tempo da dificuldade. E o que eles iam fazer? O que eles teriam que fazer nesse tempo da dificuldade? Eles teriam que ter se preparado durante os 7 anos de abundância. É muito interessante essa história, porque a maioria das nações ao redor, tirando o Egito, elas fizeram exatamente o oposto. Quando tinha abundância, nossa, vamos lá, vamos gastar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daí quando chegou o momento de fome, que eles não sabiam, porque não tinha interpretação e não tinham o sonho de Faraó, o que aconteceu? Eles não estavam preparados e aí estavam acostumados a gastar muito, a sempre viver ali gastando, produz, gasta, produz, come, produz. Tipo assim, não tinha uma reserva, não tinha um cuidado com o que estava sendo entregue por Deus. Quando chegou o ano da fome, eles quiseram economizar, porque agora já estava acabando, eles viram que estava acabando, e não tinha como, não tinha mais, estava escasso, e começou a fome em todo aquele território. E aí que aqui acontece uma coisa importante, e já nos ensina um princípio importante, de nós nos preocuparmos com o futuro. A economia, trazendo para os nossos dias atuais, e também para aquele tempo, mas hoje em dia nós temos talvez mais conhecimento do que a maioria das pessoas tinha naquela época, ela é cíclica, ou seja, ela sempre está oscilando, gente.
A economia, ela não vai sempre só subir, entendeu? Algumas vezes ela vai descer e talvez por muitos anos ela pode descer, por 7 anos, por 10, por 20, ela pode só descer. Então, assim, desde o Plano Real, por exemplo, desde a primeira vez que o Plano Real foi executado, que podemos dizer assim que no Brasil, pelo caso dos outros planos, o Plano Real foi um plano de sucesso até, já se passaram mais ou menos 6 períodos de recessão econômica. Falando sobre finanças, por exemplo, de uma nação, é óbvio que é volátil. É óbvio que não vai estar sempre crescendo, algumas vezes vai estar caindo. Pode ser que esteja boa a economia, pode ser que os preços estejam bons de alguma coisa ou outra, pode ser que o emprego esteja bom hoje em dia no país, mas pode ser que ano que vem grande parte dessas coisas mudem. Então o que acontece? Você sabe disso. Eu tô te falando isso, mas você sabe disso. Você sabe, eu sei, a maioria das pessoas sabe. Você vê um jornal, você vê alguns países aí da nossa América Latina, gente, América do Sul, e América Latina também, né? Mas a América do Sul em específico, esses países estavam bons há anos atrás. E o que acontece? Ele foi piorando. A maioria das pessoas, elas não consideram esse fato. Elas vivem como se o dinheiro que elas ganham fosse para sempre. Não, esse dinheiro aqui é fixo, ele sempre vai cair, ele sempre tá ali, esse dinheiro não tem problema, vai sempre estar ali. Elas vivem como se a saúde fosse para sempre, como se a renda não pudesse diminuir. Não, agora eu fiz uma faculdade e nunca vou perder o meu cargo porque eu sou o melhor empregado. Gente, você pode perder. Primeiro que na maioria das vezes, se você fez uma faculdade e tudo mais, você está trabalhando para uma empresa. E se aquela empresa, uma coisa que acontecer lá, por exemplo, as vendas, perderem as vendas, e as vendas começarem a diminuir, em um ano e meio, se essas vendas não melhorarem e voltarem ao mesmo estado atual, você pode perder o seu emprego. Então o que acontece? E algumas empresas, se forem menores, se não tiverem uma reserva boa, até menos, né? Os empregos, eles também não são vitalícios, eles não são para sempre. Fora a pessoa que se aposenta e vai recebendo cada vez menos, né? Porque a inflação come o seu dinheiro. As pessoas não têm um dinheiro para sempre ali vindo, entendeu? E tipo assim, alguns ainda eles vão dizer assim, mas Deus não nos revelou tempos difíceis. Por que a gente vai se preparar? Por que a gente vai fazer uma reserva? Por que a gente tem que cuidar? Calma. Ó. A Bíblia, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala que os imprevistos, eles sempre acontecerão. Eu vou explicar isso aqui. Eclesiastes 9, versículo 11, fala assim, ó, voltei-me e vi debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Entenda uma coisa, imprevistos vão acontecer, então se preparem para eles. Afinal, imprevistos podem sim ser previstos. Olhe o erro das outras nações e o acerto do Egito, por exemplo. A Bíblia fala para nós, meus amigos, que o Egito eles começaram a partir do momento, e isso por uma administração boa do próprio José, eles começaram a guardar 20% de tudo que eles receberam durante os 7 anos de fartura. Então imagina, eles estavam no momento ali onde estava mais ou menos a questão econômica do Egito. Não, desculpa, eu acho que estava bem devastada a questão econômica. Mas aí Deus deu essa visão, né? Esse sonho para Faraó. E quando ele deu esse sonho, ele descobriu que ia ter 7 anos de fartura. E nesses 7 anos de fartura, realmente era muita fartura. Guardar 20% de toda aquela fartura parecia um desperdício. E parecia tipo assim, que absurdo, por que guardar tanta coisa? Vamos gastar, vamos comer, vamos vender, vamos... Por que isso? A Bíblia fala para nós que eles começaram a guardar 20% de tudo que receberam durante 7 anos, que foram 7 anos da fartura, da abundância. Já as outras nações, elas aproveitaram todos esses 7 anos de fartura, mas não reservaram nada, absolutamente nada. Olha uma lição grandiosa. Você que está assistindo esse vídeo, você que está com problemas de dívidas, você que é cristão, que a gente está vendo aqui na Bíblia, você guarda talvez 20% do seu salário? Você guarda isso, ou uma parte disso, 5%, 10% do seu salário? Você tem o que nós chamamos de reserva de emergência. Você tem uma reserva
aonde um familiar seu pode ter um problema, você pode quebrar o celular, que pode ser uma coisa de trabalho. Você tem esse controle da vida? Você pode ter algum problema de saúde e não pode trabalhar, por exemplo, ser autônomo, não pode trabalhar por uma semana. Você tem uma reserva para ficar em casa uma semana. Tem alguns que não tem uma semana, né? Mas vamos dizer que você fica em casa 2, 3 meses. Você vai conseguir viver? E se você perder o emprego, você vai conseguir viver? Então, assim, você não tem. Você consegue ver a importância disso? Muitas pessoas, eu não vou dizer a maioria, não vou dizer todas, na verdade, assim, a maioria das pessoas em si, elas não conseguem ver isso, a importância disso, e elas não têm uma reserva de emergência e fazem dívidas por não ter uma reserva de emergência, por não estar e não ter cuidado bem do dinheiro. Algo que os ricos têm em comum. Uma coisa que os ricos têm em comum que eu quero falar pra você aqui. Eles vivem um degrau abaixo do que ganham. É sério, Marlon? Sim. O verdadeiro rico, né? Não tô falando daquela pessoa que tá num emprego que ganha 15, 20 mil reais por mês, 30 mil reais por mês. Pode ser também, né? Mas e gasta tudo. Esse, na verdade, é uma pessoa que tem uma condição financeira melhor do que a maioria das outras pessoas, mas mesmo assim está presa às circunstâncias e acontecer uma crise e perder o emprego, ela pode voltar a ser pobre, pode voltar talvez a trabalhar num outro lugar que ganha até menos. Então, assim, eu tô falando da pessoa que adquiriu a mentalidade de rico ao ponto de a pessoa saber assim, eu não posso gastar tudo, o dinheiro um dia pode acabar, dinheiro acaba, eu preciso ter uma reserva, esse meu salário não é para sempre, pode ser assim que eu fique com esse emprego legal para sempre, mas um dia ou outro eu posso querer atingir a liberdade financeira, entendeu? Então, quem realmente vai prosperar prioriza investir, poupar, construir a reserva de emergência. Eles sabem que no futuro eles estarão mais velhos, com menos saúde para trabalhar, por exemplo, com mais gastos provavelmente, porque ao longo do tempo a inflação vai aumentando. E eles querem também, almejam atingir a liberdade financeira e deixar de trabalhar por dinheiro, talvez algum dia. E agora eles querem trabalhar com o que eles querem. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que estão num emprego que odeiam até hoje, mas se talvez tivessem feito um plano há 20 anos atrás para atingir a liberdade financeira, hoje em dia estariam ganhando sem fazer absolutamente nada o que eles ganham trabalhando numa empresa qualquer aí, que eles trabalham, entendeu? Que não gostam, que reclamam, chegou segunda-feira, eu vou chorar. Então, assim, o dinheiro, ele para de mandar na sua vida quando você coloca ele para trabalhar para você. Porque, assim, grande parte, tal, e eu posso dizer assim que principalmente as pessoas que não são cristãs, 95% das coisas que elas fazem no dia delas é atrás de dinheiro, é para buscar dinheiro, né? E o trabalho, assim, ele ocupa... Tem gente que trabalha 12, 15 horas por dia, 16 horas por dia. E tá tudo bem isso. Só que, assim, trabalhar... Fazer todo esse horário de trabalho por dinheiro, esse é o problema. Você deve ter entendido a importância de se cuidar da reserva de emergência e tudo o que José fez. Porque o que fez a diferença ali não foi necessariamente Deus ajudou eles e Deus colocou, mas também foi a administração de José. Porque se fosse qualquer outro rei, qualquer outra pessoa, talvez até interpretasse bem, talvez até conseguisse interpretar, digamos que tivesse outro rei que tivesse o sonho da interpretação e tudo mais, mas talvez ele não desse importância. Tipo assim, ok, 7 anos de fartura, vamos lá, daí 7 anos de fome, mandando meio... Só que o que acontece? José foi inteligente. José usou um princípio de educação financeira na Bíblia, de acordo com a história, que é ter uma reserva de emergência. Eu quero falar sobre isso na tua vida. Você tem uma reserva de emergência? Vou te explicar o que é uma reserva de emergência de uma forma simples, mas talvez, com certeza, você já viu, né? Se você não tem uma reserva de emergência ou antidívida, você deveria estar muito preocupado agora, porque isso é muito, muito, muito importante para todos, eu diria para todos mesmo. Empresas e tudo mais tem que ter também. Uma reserva de emergência, ele é de 3 a 6 meses, tem gente que tem 1 ano, tem gente que tem até mais. O valor do teu salário, o valor da despesa que você gasta por mês. Então, digamos que você recebe 3 mil, mas você gasta 2 mil. Você investe R$1.000 por mês, legal demais. Você gasta 2 mil com despesas, então 2 mil é a sua despesa mensal. Então você faz 2 mil vezes 3, quanto que é? 6 mil.
Então você precisa de 6 mil para construir uma reserva de emergência de 3 meses. 12 mil para construir uma reserva de emergência de 6 meses, entendeu? Então assim, Marlon, é muito, não sei o que. Claro que isso vai sendo construído aos poucos, porque a emergência, ela não é para acontecer. O objetivo é você colocar ali, ele nunca acontecer uma reserva, nunca você ter que usar aquele dinheiro, mas uma hora ou outra vai aparecer, um batido do carro, construção, manutenção em alguma casa, saúde também, farmácia, muita coisa pode acontecer, um filho que passou mal, que, enfim. Então assim, você precisa utilizar a reserva de emergência. Realmente, você precisa fazer isso, porque isso é muito importante. Os benefícios de você ter uma reserva de emergência: evita dívidas completamente. Porque assim, muitas pessoas fazem dívidas, igual eu falei agora explicando um pouco, porque elas não têm uma reserva de emergência e quando chega, por exemplo, o momento que ela tem que gastar, e chegou uma conta lá que ela tem que pagar, porque senão ela pode perder o carro, digamos assim. Chegou uma coisa que é urgente, né? Chegou alguém passou mal na família e tem que pagar um plano médico muito caro pra pessoa não morrer, uma cirurgia, pra pessoa... É um exemplo forte, mas isso acontece, a gente sabe que acontece muitas vezes. Então o que acontece? No desespero, a pessoa faz uma dívida. Porque daí, se a pessoa trabalha regularmente, tem dinheiro regularmente, tá caindo, digamos assim, 3 mil reais por mês, todo mês ali na conta da pessoa, ela consegue um empréstimo. Mas quando ela consegue um empréstimo, ela consegue uma dívida também. E pra mim isso não é vantagem. Já teve pessoas que vieram pra mim e falaram: nossa, Marlon, eu consegui um empréstimo de tantos mil reais. E eu só pensando comigo, né, tipo, bah, por que fazer um empréstimo desse tão grande? Será que precisava mesmo? E a pessoa nem tava com uma emergência. Mas, tipo assim, o que eu quero dizer assim que não é bom pedir empréstimo, não é bom esse tipo de coisa, porque você está fazendo uma dívida, não é teu dinheiro, é dinheiro do outro, e é do banco ou de alguma outra instituição, e que você vai ter que pagar com juros, na maioria das vezes, se for alguns bancos abusivos, com muitos juros. Então, assim, você pode também e vai ter paz financeira. Se acontecer algum imprevisto, você vai ter paz financeira, entendeu? Você vai ter oportunidade, tendo uma reserva de emergência, de fazer algo novo. Uhum. Você vai ter oportunidade, por exemplo, construindo uma reserva de emergência, de ficar mais tranquilo. Você vai ter oportunidade de poder viajar com a família tranquilamente e não voltar cheio de boletos, cheio de problemas. Então, a reserva de emergência, ela te dá a oportunidade. Eu quero te contar uma história sobre reserva de emergência, que agora não envolve a história em si do José, mas essa é muito legal. É um homem que ele perdeu seu emprego durante a pandemia e ele criou uma outra fonte de renda. Só que esse homem, quando ele perdeu o emprego dele, ele já era educado financeiramente. E o que ele fez? Ele começou a fazer, ele já tinha um ano de reserva de emergência durante a pandemia, e ele começou a fazer vídeos para o YouTube. Não é a minha história, mas é muito legal essa história. Ele começou a fazer vídeos para o YouTube, ensinando as pessoas sobre educação financeira, e durante esse tempo que ele podia ficar em casa e vivendo com o mesmo padrão de vida, porque tinha uma reserva de emergência de um ano, ele criou uma nova fonte de renda e deixou o seu antigo emprego, não precisou mais trabalhar, virou youtuber, começou a vender cursos e hoje em dia está muito bem financeiramente. Então o que nós vemos nessa história aqui? A pessoa mudou completamente de vida e uma das coisas foi porque ela estava preparada financeiramente para algum problema, como a pandemia, muitos perderam o emprego e a gente não sabe quando que pode ser a próxima pandemia, quando que pode acontecer qualquer outro problema. Então a gente precisa estar preparado. Assim, eu perdi o meu celular, quebrei meu celular e a minha mãe acabou derrubando meu celular e ela ficou no desespero. E aí eu falei, não, tudo bem. Eu fui no outro dia e paguei, porque eu tinha uma reserva de emergência. Eu precisava do celular não só para gravar, mas também para trabalhar, fazer outras coisas. Aí o que acontece? Olha a importância disso. Eu quebrei meu celular num dia. Aí a mãe quebrou, a mãe acabou quebrando ali, minha mãe. Aí eu, tudo bem, vai fazer o quê, né? Aí eu falei, no outro dia eu fui lá, paguei 450 lá, tranquilo, tinha uma reserva de emergência para isso, tava pronto para isso, no outro mês só recompunha esse dinheiro. Então assim, imprevistos eles vão acontecer sempre. E se você não estiver preparado,
vai contrair, vai adquirir uma dívida para pagar esse imprevisto. O carro estragar, né? Como eu falei, alguém da sua família ficar doente. Agora, tem pessoas que elas vivem no vermelho ou vivem negativo no banco, nem vê a cor do dinheiro. Eu lembro, né, quando eu era pequeno, de ficar indignado de ver uma pessoa que trabalhava todo dia, mas trabalhava todo dia, aquela pessoa assim que você acordava cedo, você via ela saindo. Se você fosse e dormia assim umas 10 horas da noite, você via ela chegando, né? Tipo assim, vizinhos, parentes, a minha própria mãe. É a pessoa que trabalhava, estudava, trabalhava de noite, de dia, chegava em casa, pegava Uber, pá. Mas ela trabalhava todo dia. E de vez em quando tava pedindo pra gente, que não trabalhava muito, novinho, pá, às vezes ganhava um dinheiro ou outro da mãe, de vez em quando, 10, 20, 50 reais emprestado. Você vê isso? Ai, Marlon, coitado das pessoas, eu tenho dó. Gente, o que eu tô dizendo é que se essa pessoa construísse uma reserva de emergência, ela nunca passaria por isso e não ia passar por isso, entendeu? Tipo assim, até nesse sentido, a reserva de emergência é para esses momentos onde você não tem 20, 10 reais também. Aí você vai lá e fala, ó, vou tirar esse dinheirinho daqui e agora eu vou adquirir aqui. Você não precisa passar por, talvez, não vou dizer humilhação, mas você ter que pedir para os outros e é chato. Porque você fala emprestado, eu tô falando de algumas pessoas, falam emprestado, mas nunca mais devolve. O que adianta falar que emprestou? Não emprestou, a pessoa te deu. Então assim, sempre que tem dinheiro, vai lá e gasta tudo. Esse é o típico das pessoas, é o brasileiro acostumado. Se tiver um cartão de crédito, gasta até mais. Porque se tiver um cartão de crédito de 4 mil e o salário é 3 mil, vai gastar 4 mil. Não dá, gente. Gente, cartão de crédito não é dinheiro. Você tem que colocar isso na sua mente. Se você tem problemas com cartão de crédito, o melhor é você quebrar o cartão de crédito. Cancelar ele de uma vez, se você tem esse problema. Olha, por você não ter controle do que gasta, vai ter conta que talvez você não consiga pagar. Aí você precisa emprestar de alguém, fazer um empréstimo no banco. Então todas essas coisas elas estão relacionadas à falta da reserva de emergência, ou podemos dizer assim, uma preparação de que e uma noção do que? De que a economia é cíclica. Isso tudo simplesmente porque não foi um bom mordomo do dinheiro que Deus deu para eles. Eu gosto de falar isso e para mim isso é incrível. Deus nos deu as ferramentas do que nós temos aqui na Terra, conhecimento, sabedoria, paz, tudo mais, toda essa estrutura aí. E hoje em dia ele dá para nós dinheiro também, quando a gente trabalha. Com o que a gente faz, como a gente agrega valor na vida das pessoas e serve as pessoas, esse dinheiro vem das mãos de Deus. E nós somos bons mordomos quando cuidamos bem desse dinheiro, quando não gastamos com coisas só fúteis, mas sabemos gastar de forma correta e cuidar daqueles a quem tanto amamos, entendeu? Você se identificou? Sente que a vida está parecida assim com o que eu falei? Tá vivendo só para pagar as contas e cada vez mais está se afundando nas dívidas? Olha, eu vou te explicar como é fácil você fazer uma reserva de emergência, mas você precisa realmente querer mudar. Escreva aqui nos comentários: vou construir minha reserva de emergência. Vou construir minha reserva de emergência logo, marido. Vou construir. Mas lembre-se, eu quero te falar uma coisa muito importante. Se você não terminou todas as suas dívidas, o ideal nem é começar já fazendo a reserva de emergência, né? Ou seja, você pode colocar uma coisinha ou outra, um dinheiro ou outro ali, numa reserva de emergência, para alguma emergência importante, mas isso, construir uma reserva de emergência, se você tem uma dívida de 2 mil reais e construir uma reserva de emergência de 6 mil, poxa, primeiro você tenta pagar esses 2 mil reais, né? E depois você constrói a reserva de emergência. E tudo isso, vamos lá então, eu vou te falar. Eu vou te falar aonde é o lugar bom para você deixar sua reserva de emergência. E seu dinheiro não vai se desvalorizar com a inflação. Seu dinheiro vai ser cuidado, vai ficar rendendo ali, tá bom? Primeiro, você vai fazer uma reserva. Aliás, você vai reservar um valor mensal para construir a sua reserva. Então, assim, digamos que você não tem dívidas, mas talvez se você está assistindo essa aula, você tenha. Antes você precisa terminar suas dívidas. Tranquilamente. Digamos que você terminou as suas dívidas. Vamos lá, você construiu uma reserva para terminar as dívidas
e terminou as dívidas. Agora você vai começar a fazer uma reserva de emergência. Você vai destinar um valor mensal para construir sua reserva de emergência. E ela vai sendo construída e assim você vai saber até em quantos meses você vai terminar essa reserva de emergência, ok? Já adiantando que se você está com dívidas atrasadas, dá para começar a construir sua reserva de emergência. Só que não é a prioridade. A prioridade é eliminar essas dívidas. Porque se elas estiverem dando juros, ainda eliminar o mais rápido possível. Porque vai estar acabando cada vez mais com o seu patrimônio. Olha, no começo é indicado que você reserve 5% do valor do seu salário para construir a reserva de emergência. Então, digamos que você receba lá, vamos lá, R$ 2.000. 10% de R$ 2.000 é 200. 5% é 100. Então, de R$ 2.000, parece tranquilo, depende também da situação da pessoa, você vai guardar R$ 100 por mês. Entendeu? De reserva, para você construir sua reserva de emergência. Então, você vai lá, passa para um banco, você fala, isso aqui é minha reserva de emergência. E eu posso te explicar até mais a fundo, mas isso é muito legal para você ir construindo isso devagarzinho, entendeu? Após decidir separar esse valor, você deve segui-lo à risca. A gente tem que ser disciplinado com isso, porque é importante e você tem que ter noção que esse dinheiro não é para você gastar. E quando você for gastar, vai ser uma emergência mesmo, vai ser uma coisa ruim, que não era necessário ou que você não estava esperando. Então, assim, não queira gastar esse dinheiro, entendeu? Esse dinheiro realmente é para ficar parado. E é por isso que eu trabalho e falo tanto da mentalidade da pessoa. Porque tem pessoas que têm uma mentalidade tão escassa que elas não conseguem ter uma noção assim que o dinheiro, ele acaba, ou ter dinheiro é ruim, é errado, entendeu? Então isso deve ter muito, muito, muito cuidado. Religiosamente separe esse valor todo mês. Para acelerar a construção da reserva de emergência, faça renda extra nos fins de semana ou a hora extra do seu trabalho. E todo o dinheiro que entrar, você coloca para reserva de emergência. Isso aqui é uma dica fenomenal. Aonde que eu posso colocar minha reserva de emergência, Marlon? Você pode colocar num investimento seguro, que você não perca esse valor, né? Ou você não vai perdendo, não vai desvalorizando esse dinheiro, e que apenas ele aumente, também. Também precisa ser um investimento que você possa retirar a qualquer momento, com liquidez diária. Então, assim, quando você tiver um imprevisto, você só vai lá e retira. Por isso, precisa ser um investimento seguro, com liquidez diária, tranquilo, tá bom? Não pode ser um investimento, por exemplo, de renda variável, que nós chamamos, tem que ser de renda fixa, porque a renda variável, ela realmente varia ou vareia, não sei direito como falo, desculpa. Porque quando você precisa desse valor, ele pode estar com menos do que você colocou se for a renda variável. Lembre-se, nunca invista em algo que você não conhece. Por isso, eu estou aqui para te ajudar, ok? Existem alguns investimentos, eu vou falar alguns deles, de renda fixa, que eles são bons para uma reserva de emergência, o Tesouro Direto ou algum CDB. Tesouro Direto você está prestando para o Tesouro Nacional o nosso Tesouro Nacional do Brasil. Então, é um investimento super seguro. O Brasil tem que falir para esse investimento não te devolver o dinheiro, alguma coisa assim. E o CDB você está investindo ou ajudando os bancos. Algum banco, você está investindo em algum banco. E é assim também seguro, dá para o banco, porque dá esse dinheiro para o banco. Esse dinheiro vai voltar e ele é muito seguro porque também tem o FGC. Então, só te explicando assim de uma maneira bem simples, é isso que significa esses investimentos, tá bom? Eu posso fazer, se acaso vocês quiserem, uma aula até prática, ensinando vocês como é que faz esses investimentos para vocês fazerem sua reserva de emergência, que eles são muito bons. Mas de começo, quando você estiver separando, coloca em qualquer banco ali e daí aprende no YouTube, ou faça um vídeo aqui explicando para vocês como é que faz de forma prática. Pode ser com o celular, é bem, bem legal assim. E se você ficou com alguma dúvida do que eu falei, eu quero que você escreva aqui nos comentários, tá bom? Eu vou te indicar colocar sua reserva de emergência, por exemplo, no Tesouro Selic, que é muito bom. Eu te indico, assim, o Tesouro Selic é legal e tudo mais. Se acaso você não souber, a gente pode fazer de forma prática aqui, entendeu? Porque o Tesouro Selic, ele também tem pelo menos a maioria deles, não sei se é todos, eu acho que todos, o Tesouro Direto são todos, tem liquidez diária, ou seja, você pode retirar qualquer dia, qualquer hora. Você só manda um Pix para a corretora, acha lá Tesouro Direto, acha lá Tesouro Selic e acha lá um que está escrito assim, liquidez diária, entendeu?
Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado cada um de vocês. Eu espero que eu ajudei, eu implementei, eu agreguei valor na vida de vocês. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Não estou falando que é errado, que é ruim não ter dinheiro, que é errado não ter uma reserva de emergência, mas é complicado. Eu não estou falando que eu sou o dono da verdade, mas tudo que eu faço aqui é com um objetivo, te ajudar a sair das dívidas, te ajudar a melhorar a sua vida financeira e te ajudar a mudar a sua mentalidade. Porque grande parte do que nós temos hoje em dia de pessoas endividadas é sim pelo que elas têm na mente dela, de como elas veem o dinheiro em si, entendeu? Então, assim, bora prosperar, bora mudar de vida, bora sair das dívidas. Lembre-se que se você não estiver hoje construindo a sua reserva de emergência e ignorar a importância de uma, depois você vai ter grandes problemas financeiros. Lembre-se disso. Eu estou te avisando, eu estou falando isso e eu quero bem seu. Eu quero que dê tudo certo na sua vida, que Deus abençoe você, que Deus possa te ajudar a você construir uma reserva de emergência para você e para sua família, para você cuidar deles com mais tranquilidade. É isso aí, bora lá.